Meu nome é Gerá Potamirim, em Guarani. E tem um nome em português também, que é Giselda Pires de Lima, mas sou conhecida como Gerá Guarani. E aí eu sou do povo Guarani-Mbiá, é o Mbiá que os antropólogos falam normalmente Mbiá, mas é Mbiá. E esse povo Guarani está aqui presente desde sempre no Brasil, na Argentina e no Paraguai. E aí eu venho de uma das aldeias dessas comunidades que estão em vários lugares, aqui no Brasil, em vários estados. E aqui no estado da capital de São Paulo, a gente tem atualmente umas 16 aldeias do povo Guarani-Mbiá. E aí uma delas é a aldeia Calipetê, que está a 60 quilômetros, mais ou menos, do centro da cidade de São Paulo. Na agricultura guarani, na etnia, no povo guarani, a plantação, o cultivo de sementes tradicionais, sementes sagradas, como a variedade de milho, que são mais de 10 tipos de milho, do qual se extrai vários tipos de pratos diferentes, mais de 50 tipos de batata doce. Ela, quando criança, na aldeia Tenondé, por onde eu nasci, eu sempre via também um movimento, trabalhos sempre muito coletivos, de como se vê uma família ou a comunidade indo para o trabalho para preparar a terra, para plantar o milho e tal. Ou antes mesmo disso, quando se faz a consagração das sementes de milho, tá ali crianças, homens, mulheres, jovens dos dois gêneros. Então era tudo muito junto, mas na cultura guarani, independentemente de gênero, sempre se fala, se ensina que as pessoas, cada pessoa que nasce nesse mundo tem uma mão boa para certos tipos de coisa. Em relação ao artesanato, por exemplo, não é todo mundo que nasceu para saber fazer arco, cesto, colar, pulseira ou brincos tradicionais. Enfim, cada um tem um dom mais apurado para certos tipos de artesanato. E aí na agricultura também. E aí, então, na Tenondé e no Calipetê, quem muito nos ensinou e ainda nos ensina o Caraí Mirim, que é o Pedro Vicente. E aí ele falou isso para mim mesmo também, que já estou trabalhando com a agricultura guarani do meu povo desde 2001, eu diria. Pelo menos iniciei em 2001, quando eu descobri que eu tinha perdido muita coisa da minha cultura quando eu fui estudar a cultura do não guarani. E aí ele falou, não adianta você plantar mandioca, batata, milho, vai devagar, amendoim, porque talvez não dê tudo para você. E aí você tem que entender e reconhecer primeiro e saber o que dá melhor para você. Em 2001, eu, Gerá e vários outros Guarani, professor, liderança, e na época eu era professora oficial ainda, da rede estadual. Fiquei ouvindo por 5 dias muitos mais velhos Guarani, que tinham a maioria mais de 60 anos, falarem durante todos os dias sobre a cultura Guarani, assim, de tudo que eles haviam vivido, do que tinham e principalmente de tudo aquilo que eles tinham perdido, assim, né, do lamento deles de não poderem. Então, dos aspectos das lamentações se referirem ao tipo de alimento que eles tinham antes. E aí, nessas falas, eu fiquei ouvindo por 5 dias consecutivos. E aí, eu fiquei muitos dias, assim, bem triste, assim, meio depressiva, porque naquele ano, naquele evento, eu tinha descoberto mesmo que não sabia de nada, que era muito complexo, bonito e belo e tão importante toda aquela sabedoria que eu percebi que estava tudo muito na memória dos mais velhos e que os mais velhos sabiam muito, sabiam como eram, como fazia, como planta e em que época que planta as fases da lua, quem que faz, como é que faz, depois quem que pode comer, qual o significado dessas sementes tradicionais, tudo isso. E aí, então, naquele momento, ainda tinha uma vida muito atarefada, que se resumia um pouco mais à vida
de Juruá, talvez, porque eu dava aula, então tinha que fazer planejamento de aula, tinha que preencher um maldito papel que chamava Diário de Escolar. E aí tinha que fazer várias outras coisas, reuniões para fora, que era vinculada da educação, enfim. Mas naquele momento eu comecei a amadurecer para mim que tudo que eu pudesse fazer para fortalecer essa cultura, para trazer de volta, para tipo, simplesmente imaginar que podia fazer pratos específicos, tradicionais do povo guarani, que mesmo que fosse uma vez, única vez que eu pudesse oferecer para um desses mais velhos, seria já uma alegria muito grande, assim, uma troca muito importante por todas essas pessoas diante de tanta história, de perda de território, de massacre, de, enfim, de muita história triste. Tinham carregado até os dias de hoje, né? Até aquele momento, tanta sabedoria, assim, com tanta generosidade ao mesmo tempo. E aí, então, eu comecei a fazer projetos de intercâmbios, de conversas, de reflexões com vários outros pontos importantes da aldeia, que é a dança, que é o canto, o artesanato e tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu foco todo esse movimento de experiências, de projetos, o público da aldeia que tinha se achegado, os mais velhos, os pais, as mães, para focar nessa ideia, ou na concepção de como que é a comida para os Guarani, né? E aí, então, nossas comidas nunca pode se plantar envenenada, porque ela é sagrada. E aí a gente não tem mais, então a comida que a gente está comendo, ela já é plantada envenenada, então ela alimenta teoricamente só o nosso corpo. E a nossa comida sagrada tem que alimentar o nosso corpo e a nossa alma também. E aí então a partir disso eu comecei a amadurecer esse tipo de vontade, de desejo e de objetivo também. E a gente fez inúmeros projetinhos. E aí, de repente, a aldeia Tenondeporã, que fica aí mais de 70 anos sem ver as suas sementes tradicionais, e que eu já tinha ficado depressiva, porque na reunião em 2001 estavam falando mais de 10 tipos de milho guarani, e eu nunca nem tinha visto, então muito menos comido. De repente, a gente tem vários pratos feitos, ainda que fosse de milho de Juruá, numa mesa exposta na Tenondeporã, uma variedade de comida muito bonita também. E aí, depois disso, então, a gente começa a se unir, se juntar para ir para intercâmbios de trocas de sementes. E aí, então, nessas histórias de recuperação de semente, para a aldeia hoje do Calipetu, que tem de 2 tipos de batatas doces apenas na aldeia Tenondeporã. Hoje a gente tem mais de 50 tipos de batata doce. Roxas, tamanho diferente, amarelo, laranja, cor de cenoura e tal. E que as pessoas falam assim, não, isso é peruano. Não, tem peruano também, mas esse é guarani. Daí, hoje eu posso provar até concretamente, tem dos 2 tipos, né? Guarani e peruano. Acho que para mim, gerar guarani, a questão de estar tão acelerado, assim, algo que na verdade não começa agora e tal, né? E que não existe só nesse século, assim, né? Mas o povo indígena, no geral, assim, aqueles que nem existe mais, muitos do que não existe mais, e do que existe hoje, assim, se deparou e se depara com uma cultura muito diferente da nossa, né? Que é a ganância, né? Que vem sem estrutura psicológica, talvez, sem estrutura humana e sem estrutura espiritual, assim, que é só a vontade de ganhar e de não dar nada em troca. E essa coisa incessante, assim, de acúmulo, né? Daí, então, eu acho que o planeta Terra está sofrendo um castigo muito grande sem merecer, porque a natureza, de fato, a terra, a água, os bichos, as árvores, todas as plantas que existem no planeta, de fato, não tem como, não tem por onde nenhum ser humano, de nenhum povo, de nenhuma classe social
mesmo o mais pobre, o mais rico e tal, ninguém pode apontar o dedo para a natureza para dizer algo do tipo, ah, vocês se colocam assim, ou falam, algumas pessoas falam que a natureza é assim, mas você, macaquinho, você sabe o que fez, né? Tipo, ninguém tem como falar isso. Tipo, não tem como falar isso para os bichos, para as árvores, para a água, para os peixes. E aí, então, tudo isso tão equilibrado, a gente tem contato e teve, né, como eu disse, desde há mais de 500 anos, com essa coisa diferente de ganância muito forte, que destrói tudo, que mata tudo, que desrespeita tudo, e que para isso se usa de várias, tipo, artimanhas, assim, que usa o poder de várias coisas que as pessoas acreditam, ou que se abusa das pessoas que já, às vezes, nunca tiveram nada para manipular esse ganho que a gente sabe que é só para uns e outros, né, para muito pouca pessoa. E aí, então, a gente está vendo e já está vivendo as consequências, né, dessa destruição da natureza, assim, das chuvas descontroladas, dos ventos, de muitas pessoas que acabam perdendo suas vidas em momentos errados por conta disso, muitos bichinhos morrendo queimados, sem água e tal. Enfim, muita coisa ruim. Tipo, muitos povos indígenas perdendo suas terras, muitos ribeirinhos, quilombolas, deixando de ter o que comer por conta de empreendimentos desumanos, desrespeituosos, porque, enfim, eu não vou morrer, minha família não vai morrer, então não tem problema. Eu penso que se esse povo de fato tem alguma ideia do que é de fato civilizado dentro daquilo que eles mesmos traduzem, o que seria isso, né? Então tem que ter algum momento para se enxergar isso, né? De que a gente não tem direito de judiar tanto de algo que tanto lhe dá, assim, que é a sua própria vida, a vida dos seus queridos, e que é a água, que é a comida e tal. Mas às vezes parece que é muito difícil pensar o número de seres humanos que tem no planeta, assim. E aí, às vezes, a minha comparação é que às vezes é difícil trabalhar ou conversar com 800 pessoas na aldeia. E aí eu fico pensando como que a gente talvez vai conseguir atingir ou trabalhar ou pensar que um número tão grande de seres humanos no planeta Terra vai se conscientizar disso tudo junto, talvez em algum momento. Porque pedacinho ali, pedacinho aqui, só o povo indígena que há mais de 500 anos protege a natureza no Brasil, tipo, não vai conseguir fazer sozinho mesmo a defesa do pouquinho que resta diante de uma ganância, de um poder obscuro tão forte, assim, né? E aí, então, uma das minhas questões hoje para nas palestras também, fora da aldeia, eu falo, se vocês não gostam de indígena, se vocês não gostam de negro, de quilombola, ribeirinho, tudo bem, tá beleza. Mas se vocês colocarem a camiseta, como vocês falam, vestir a camisa da proteção da natureza, já tá ótimo, porque a gente tá tudo aí dentro. Mesmo aqueles que não estão na natureza, assim, porque na cidade também, então, o que se come, o que se veste, o que se usa, tudo vem da natureza, né?